prepare-se para uma história que vai te deixar sem fôlego. Hoje, você mergulhará em uma saga de traição, empoderamento e a busca por justiça que abalará um império, até seus alicerces. Dê um like neste vídeo agora mesmo para não perder nenhuma reviravolta desta incrível saga e deixe-nos um comentário com suas primeiras impressões. O que acontece quando uma vida de sonho se desintegra em 1000 pedaços? Catarina Vidal vivia um conto de fadas, casada com o carismático Alexandre Vargas, um magnata da tecnologia, grávida de seu primeiro filho e morando em uma mansão que se debruçava sobre o litoral mediterrâneo. Então, durante um jantar suntuoso, com uma única frase gélida, Alexandre virou tudo de cabeça para baixo. Ele queria o divórcio com efeito imediato. Uma Catarina grávida e atordoada ficou sozinha em seu palácio de cristal e pedra. Mas o que aconteceu a seguir é algo que ninguém, e muito menos Alexandre, jamais poderia ter previsto. Isso não é apenas uma história de traição. É uma história de uma aliança forjada no fogo da mágoa e uma luta por justiça que abalará um império até seu núcleo mais profundo. As taças de cristal sobre a mesa no Jardim de Epicuro, um templo da gastronomia com 3 estrelas Michelin, com vista para o Parque do Retiro em Madrid, eram tão delicadas que Catarina Vidal quase temia tocá-las. Elas pareciam vibrar com a energia calma e cara do salão. Cada prato que chegava era uma obra de arte, uma miniatura de espumas, geleias e ingredientes incrivelmente frescos. Era perfeito, excessivamente perfeito. Catarina se mexeu em sua cadeira de veludo macia. A seda de seu vestido de maternidade, cor de esmeralda, sussurrando contra o tecido. Com 5 meses de gravidez, ela mal começava a mostrar uma curva suave e feliz sobre a qual frequentemente pousava a mão, uma promessa silenciosa de futuro. Ela sorriu para o outro lado da mesa para seu marido, Alexandre Vargas. Para o mundo exterior, Alexandre era um gigante. Aos 38 anos, ele era o fundador e CEO da Vanguarda Digital, uma empresa de tecnologia que revolucionou a logística de dados. Seu rosto, com sua mandíbula afiada, olhos azuis intensos e um sorriso perpetuamente confiante, havia adornado as capas da Forbes Espanha e Atualidade Empresarial. Ele se movia com economia de movimento, um homem que acreditava que cada segundo de seu tempo valia 1000 euros. Para Catarina, nos últimos 4 anos, ele tinha sido o arquiteto de seu mundo. As ostras e pérolas são do seu agrado, meu amor? Perguntou Alexandre, embora não levantasse os olhos de seu telefone. Ele estava revisando dados de mercado, seu polegar movendo-se com velocidade de especialista. É incrível, disse ela, sua voz suave. Tudo é. Obrigado por isto. Finalmente ele bloqueou o telefone e o colocou com o visor para baixo sobre a imaculada toalha de mesa branca. Um gesto que pretendia significar sua total atenção, mas que pareceu mais um cessar-fogo temporário. Ele pegou sua taça de vinho, girando o líquido dourado pálido. Catarina começou. Seu tom mudou. O calor que esteve lá, por mais tênue que fosse, evaporou, substituído pela cadência fria e cortante que ele usava na sala de reuniões. Precisamos discutir o futuro. Uma emoção de empolgação a invadiu. Eles finalmente falariam sobre nomes para o bebê? Sobre o quarto do menino? Sobre a viagem à Toscana que ele havia prometido para o baby moon dela? Eu adoraria, disse ela, inclinando-se ligeiramente. Eu estava pensando que, se for menino, talvez pudéssemos honrar seu pai, Miguel. Alexandre piscou como se suas palavras fossem um idioma estrangeiro que ele não se daria ao trabalho de traduzir. Não, isso não.
Estou falando do nosso futuro, o seu e o meu. Separadamente, o ar nos pulmões de Catarina congelou. O murmúrio distante do restaurante, o suave tilintar dos talheres, tudo desapareceu em um zumbido surdo em seus ouvidos. Separados? O quê? Do que você está falando, Alexandre? Ele suspirou, um som de pura impaciência inalterada, como se ela fosse uma funcionária lenta que não conseguia entender um conceito simples. Eu instruí meu advogado, o Sr. Ruiz, a redigir os papéis do divórcio. Eles estão, para todos os efeitos, finalizados. Eu queria dizer a você aqui, de forma civilizada, antes que eles sejam entregues em casa, amanhã. Divórcio. A palavra pareceu estranha em sua língua, uma pedra afiada. Não, você está brincando. Isso é uma brincadeira horrível e cruel. Seu coração batia contra as costelas, um pássaro frenético preso em uma gaiola. Ela olhou em seus olhos, procurando o homem que amava, o homem que lhe sussurrara promessas sob lençóis de algodão egípcio, que segurara sua mão durante a primeira ultrassonografia. Mas encontrou apenas um estranho frio e calculista. Eu não estou brincando, Catarina. Eu nunca estou mais sério do que quando se trata de aspectos práticos, disse ele, tomando um gole de seu vinho. Nosso casamento não é mais uma sociedade viável. Minhas circunstâncias mudaram. Minhas necessidades mudaram. Suas circunstâncias? A voz dela tremia, uma mistura de confusão e pânico crescente. Estou grávida, Alexandre. Estou carregando nosso filho. Como suas circunstâncias poderiam mudar mais do que isso? Ele teve a audácia de parecer entediado. A gravidez é uma complicação, admito, mas não intransponível. A criança será provida de forma extravagante. Eu estipulei um trust muito generoso. Você, por sua vez, será compensada de acordo com o acordo pré-nupcial. O acordo pré-nupcial, um documento de 20 páginas que ela havia assinado em um mar de amor e confiança. Uma monstruosidade que seu advogado lhe havia entregado uma semana antes do casamento. Alexandre o chamara de mera formalidade corporativa. Ela nem o lera com atenção. Ela havia confiado nele. Lágrimas brotaram de seus olhos, quentes e vergonhosas. Por quê? Apenas me diga por quê. É outra pessoa? Ele considerou a pergunta por um momento, como se pesasse os prós e contras estratégicos de dizer a verdade. Isso é uma simplificação excessiva de uma situação complexa, ele disse finalmente. Mas sim, a outra pessoa. O nome dela é Isabela Romero. Ela é uma associada de negócios. Ela entende o mundo em que vivo, as pressões, as exigências. Isabela Romero. O nome atingiu Catarina como um golpe físico. Uma impressionante herdeira italiana de cabelos cor de azeviche e capitalista de risco que andava rondando a empresa de Alexandre há meses. Catarina a conhecera uma vez em uma gala de caridade. Isabela a olhara diretamente, seus olhos descartando Catarina como um acessório bonito, mas em última análise irrelevante. Então você simplesmente me descarta? As palavras mal eram um sussurro. 4 anos. Nosso bebê. Não significa nada. Significa que chegou ao fim, disse Alexandre colocando seu guardanapo sobre a mesa. Ele se levantou, ajeitando o paletó de seu terno sob medida. O carro a levará para casa. Eu tenho outro compromisso. Os papéis chegarão por volta das 10 da manhã. Eu a aconselho a ter um advogado presente, embora isso fará pouca diferença no resultado. Ele não se inclinou para beijá-la, não tocou seu ombro, ele simplesmente se virou e saiu.
Um rei abandonando sua corte, sem olhar para trás nem uma única vez. Catarina ficou sentada sozinha na mesa para dois, cercada pelos restos de um jantar de milhares de euros que ela não conseguia mais comer. O garçom se aproximou cautelosamente. "Está tudo bem, senhora?" Ela não conseguia falar. Apenas conseguiu acenar um único movimento brusco. As lágrimas que ela estivera segurando começaram a cair, traçando caminhos frios por suas bochechas, pingando sobre a seda imaculada de seu vestido. Ela não era mais Catarina Vidal, esposa de um milionário. Ela era uma complicação, uma sociedade que não era mais viável. A viagem de volta à sua extensa propriedade nos arredores de Madrid foi um borrão de luzes da rua e soluços silenciosos. A casa, normalmente um símbolo de seu sucesso e felicidade compartilhados, parecia um mausoléu. Era vasta, fria e dolorosamente vazia. Cada foto na parede deles rindo em Bali, esquiando nos Pirineus, comemorando seu aniversário, era um monumento a uma mentira. Ela entrou no quarto principal, um espaço maior do que o apartamento onde crescera. O lado do armário de Alexandre já estava vazio. Seu assistente pessoal estivera lá. Tudo havia sido planejado. Não foi uma decisão repentina. Foi uma extração corporativa executada com precisão arrepiante. Ela passou a noite encolhida em um quarto de hóspedes, incapaz de suportar o cheiro dele em seus lençóis. Ela não dormiu. Apenas ficou lá deitada, uma mão sobre a barriga, sentindo os leves movimentos da vida dentro dela. Era a única coisa que parecia real em um mundo que acabara de ser estilhaçado em 1.000.000 de pedaços. Ela estava sozinha, grávida e prestes a ser divorciada por um homem que a tratava como um ativo obsoleto a ser liquidado. A manhã chegou não com luz do sol, mas com uma chuva cinzenta e persistente que combinava com o desespero de sua alma. Ela se sentou no cavernoso living, olhando para os jardins bem cuidados que se estendiam até o reservatório. Ela não sentia nada. Era um fantasma em sua própria vida. Às 10 em ponto, a campainha tocou, um som tão agudo e final quanto a queda de uma guilhotina. Ela pensou que era o entregador com os papéis do divórcio, o último prego no caixão de seu casamento. Seu corpo ficou tenso, preparando-se para a próxima onda de dor. Ela abriu a enorme porta de carvalho. Não era um entregador. De pé no alpendre de lajes encharcadas pela chuva, ladeada por 2 grandes malas Louis Vuitton, estava Helena Vargas, a mãe de Alexandre. Helena era uma mulher esculpida em granito castelhano e dinheiro antigo. Alta, impecavelmente vestida com um casaco de cachemira e seu cabelo prateado preso em um coque perfeito, ela possuía uma aura de autoridade formidável. Seus olhos, do mesmo azul penetrante que os de seu filho, tinham um olhar que não era de pena, mas de algo muito mais complexo, uma resolução feroz e inabalável. Catarina a encarou confusa. Elas tinham um relacionamento cordial, mas distante. Helena era educada, mas sempre mantinha uma certa distância emocional, como se observasse Catarina por trás de um vidro. "Helena", gaguejou Catarina. "O quê? O que você está fazendo aqui?" Helena Vargas olhou para além de Catarina, para o hall frio e opulento da casa que seu filho acabara de arrancar de Catarina. Então seu olhar voltou para Catarina, suavizando-se ligeiramente ao pousar no pequeno volume de sua barriga. "Eu soube o que meu filho fez", disse sua voz clara e firme, cortando o ar úmido da manhã. "Ele é um tolo e um covarde. Então eu fiz minhas malas." Ela deu um passo à frente, cruzando o umbral e trazendo o cheiro de chuva e perfume caro para a casa. "Se você me aceitar", declarou Helena Vargas, "eu me mudo." Por um longo momento, Catarina apenas conseguiu encarar.
Helena Vargas, parada no hall de piso de mármore da casa que seu filho acabara de tirar de Catarina, era uma aparição impossível. A mulher que sempre a tratara com uma distância educada, quase clínica, que enviava presentes impessoais perfeitamente escolhidos para aniversários, agora estava ali entre suas bagagens de designer, com a atitude desafiadora de um general ocupando território inimigo. A mente de Catarina, nublada pela dor e pelo esgotamento, lutou para processar a cena. Seria isso um truque? Um cavalo de Troia enviado por Alexandre para gerenciar a situação e garantir que ela assinasse os papéis sem problemas? A família Vargas aprendia. Ela operava em um nível de estratégia que ela mal começava a entender. Mudar? Catarina finalmente conseguiu dizer, sua voz rouca. Helena, com todo o respeito, eu não entendo. Você é a mãe dele. E você é a mãe do meu neto, retrucou Helena, seu olhar inabalável. Esse é um laço de sangue, querida, um fato biológico. Um certificado de casamento, como você descobriu tão brutalmente, é meramente um contrato e meu filho acabou de provar o que pensa sobre contratos. Ela deu mais um passo para dentro da casa, seus olhos aguçados examinando o espaço cavernoso e impessoal. Era uma casa de exposição decorada por um designer caríssimo que Alexandre contratara, cheia de arte moderna que ele comprara como investimento, e móveis que eram mais esculturas do que conforto. Era um reflexo do próprio Alexandre, impressionante, caro e completamente desprovido de calor. Posso tomar um chá? Perguntou Helena, já tirando o casaco de cachemira. Earl Grey, se tiverem, e sugiro que você tome um pouco de camomila. Será bom para você e para o bebê. Não foi um pedido. Foi uma ordem suave. Atordoada, Catarina guiou o caminho até a cozinha State of the Art, uma vasta extensão de aço inoxidável e mármore italiano, na qual ela nunca se sentira realmente confortável. Enquanto enchia a chaleira, suas mãos tremiam. Helena inspecionou o cômodo com um olhar crítico. Esta cozinha é absurda, comentou, passando um dedo por uma bancada estéril. É projetada para caterings, não para pessoas, sem alma. Catarina se virou, apoiando-se na bancada, sua determinação desmoronando. Por que você está realmente aqui, Helena? Ele te mandou para... Para quê? Para garantir que eu não faça um escândalo? A pergunta pairou entre elas. A expressão composta de Helena finalmente suavizou, e pela primeira vez Catarina viu um vislumbre da mulher por trás da fachada formidável. Ela viu uma tristeza profunda e cansada em seus olhos. Alexandre não me mandou, disse Helena, sua voz perdendo a nitidez, tornando-se um pouco mais íntima. Na verdade, ele ficará furioso se souber que estou aqui. Imagino que saberá muito em breve. Ela proferiu o nome de Isabela Romero com um desprezo tranquilo e venenoso. Eu o chamei esta manhã depois de saber a notícia por uma amiga do conselho de administração de sua empresa. A situação com Isabela Romero é aparentemente de conhecimento comum em seu círculo. Eu disse a ele, continuou Helena, que se ele prosseguisse com essa crueldade, não estaria apenas se divorciando de sua esposa, estaria rompendo seu relacionamento com a mãe dele. Ele me desafiou. Ele me disse que eu estava sendo muito sentimental. Então, aqui estou eu. A chaleira começou a chiar, um grito agudo na casa silenciosa. Catarina serviu a água quente em 2 xícaras, sua mente ainda cambaleando. Mas por quê? Sussurrou Catarina, entregando uma xícara à sogra. É seu filho, seu único filho. Helena pegou a xícara e foi para um sofá pequeno e desconfortável na sala adjacente.
Ela se sentou perfeitamente ereta e deu um tapinha no assento ao lado dela. Catarina hesitou por um segundo antes de afundar na almofada. Catarina, vou contar algo sobre o qual não falo há mais de 20 anos. Começou Helena, com o olhar fixo na vista cinzenta e chicoteada pela chuva através das janelas do chão ao teto. Vou contar sobre Miguel Vargas, o pai de Alexandre. O homem era uma lenda, um fantasma da bolsa que acumulara uma fortuna colossal nos anos 80 e morreu de um ataque cardíaco súbito em seu iate, em Mônaco, quando Alexandre era apenas um adolescente. Alexandre raramente falava dele, e quando o fazia, era com uma mistura de reverência e rivalidade. Miguel, como Alexandre, era brilhante, disse Helena. Ele era charmoso, magnético. Quando ele lhe dava atenção, parecia estar sob o sol. Eu era jovem, de boa família, mas com pouco dinheiro próprio. Eu estava completamente enfeitiçada. Nós nos casamos e ele me deu uma vida linda, uma casa muito parecida com esta, joias, viagens e um filho. Ela fez uma pausa, tomando um gole lento de seu chá. Durante 15 anos acreditei que era a mulher mais feliz do mundo. E então, certa noite, ele chegou em casa. Ele me sentou em nossa biblioteca e me disse que havia conhecido outra pessoa, uma mulher mais jovem. Ele me informou que nosso casamento havia terminado e que seus advogados tinham um acordo para eu assinar. Era inegociável. Catarina a olhou sem falar. O paralelo era impressionante, um eco arrepiante através das décadas. Eu fui uma tola, continuou Helena, sua voz tingida pela memória da velha dor. Eu não tinha recursos próprios. Eu assinei um acordo pré-nupcial, assim como você, sem entender realmente o que significava. Eu era completamente dependente dele. Ele me disse que eu poderia ficar com a casa e uma mesada confortável, desde que fosse discreta. Se eu lutasse contra ele, ele me cortaria completamente e me pintaria como uma arpia instável na imprensa. Eu estava presa. Eu tinha um filho adolescente em quem pensar. O que você fez? Catarina suspirou. Assinei os papéis, disse Helena, com um lampejo de fogo em seus olhos. Aceitei o acordo e me odiei por isso todos os dias. Eu sorria em eventos sociais, criei meu filho e mantive a fachada da ex-esposa digna, mas por dentro eu estava vazia. Miguel morreu 2 anos depois e sua fortuna, a maior parte dela, foi para sua nova esposa. Alexandre e eu ficamos com um trust que, embora substancial, era uma miséria comparada à sua verdadeira riqueza. Ela se virou para olhar diretamente para Catarina. Eu vi meu filho crescer, idealizando um homem que era um monstro brilhante. Eu tentei ensiná-lo empatia, incutir-lhe um senso de decência, avisá-lo para não se tornar seu pai. Eu pensei que tinha conseguido. Agora, vejo que falhei. As piores partes de Miguel não morreram com ele. Elas permaneceram latentes em Alexandre, e seu sucesso as irrigou, as fez crescer. O que ele está fazendo com você não é apenas um eco de seu pai. É uma réplica monstruosa e perfeita. As peças se encaixaram. Isso não era pena. Isso era um acerto de contas. Helena não estava lá apenas por Catarina. Estava lá pelo fantasma de sua versão mais jovem, pela mulher que fora forçada a se render. Uma única lágrima gorda rolou pela bochecha de Catarina. Ele disse que não era mais uma sociedade viável. Essa é a linguagem de Miguel, cuspiu Helena, sua compostura finalmente se rompendo em uma raiva crua. Fria, transacional, cruel. Ele está apagando você, assim como o pai dele me apagou. Mas desta vez é diferente. Como? Perguntou Catarina, sua voz abafada pelo desespero. O acordo pré-nupcial? Ele disse que era inquebrável. Não existe um acordo inquebrável quando um homem esconde seu verdadeiro valor
e age de má fé, declarou Helena. E mais importante, desta vez somos duas. E eu não sou mais uma garota assustada e dependente, financeiramente. Eu tenho meu próprio dinheiro, minhas próprias conexões. E você, disse ela, seus olhos pousando na barriga de Catarina. Você tem a alavanca final. Você carrega o legado dos Vargas, não Isabela Romero. Nesse exato momento, a campainha tocou novamente, um som diferente desta vez, mais agudo, mais insistente. Ambas as mulheres ficaram imóveis. Serão os papéis? Sussurrou Catarina, uma nova onda de náuseas a invadindo. Helena se levantou, as costas retas. Eu irei. Ela caminhou até a porta e a abriu. Um jovem em uniforme de mensageiro estava lá, segurando uma grossa pasta encadernada em couro. Para Catarina Vidal, por favor, disse ele. Eu a receberei, disse Helena. Sua voz não deixava margem para discussão. Ela assinou o recibo, pegou a pasta e fechou a porta. Ela voltou para a sala e colocou o documento sobre a mesa de centro de cristal. Caiu com um leve baque final. Estava em relevo com o logotipo de um escritório de advocacia prestigiado e implacável. Catarina olhou para ele como se fosse uma cobra venenosa. Toda a luta que começara a agitar-se dentro dela murchou. Acabou, disse ela, sua voz monótona. Ele venceu. Bobagem! Exclamou Helena, sua energia galvanizando a sala. Ela pegou o telefone na bolsa. Isso não é um final. Isso é o começo de uma negociação. E não usaremos um advogado que Alexandre esperaria. Não usaremos um advogado do mundo dele de forma alguma. Ela navegou por seus contatos, sua unha pintada batendo decididamente na tela. Quando meu marido me deixou, eles me deram uma lista de representantes legais apropriados, homens calmos e dignos, que lidariam com minha rendição com graça. Mas havia um homem que ouvi sussurrar, uma mulher que me disseram para evitar a todo custo. Eles a chamavam de tubarão, um bulldog. Eles diziam que ela era pouco feminina em suas táticas. Uma lenta carranca se espalhou pelo rosto de Helena Vargas, algo genuinamente predatório e bonito. Eu guardei o número dela por 22 anos, esperando nunca precisar usá-lo. Parece que ela o estava guardando para você. Ela pressionou o botão de chamada. Sim, olá, disse sua voz, puro aço. Meu nome é Helena Vargas. Estou ligando em nome da minha nora, Catarina Vidal. Precisamos agendar uma consulta com a senhorita Jimena Herrera. Sim, estou ciente da taxa horária dela. Isso não será um problema. Estaremos lá esta tarde. A FUM, o escritório de Jimena Herrera, não ficava na esperada Torre de Cristal, no centro de Madrid. Em vez disso, ocupava o último andar de um prédio de ferro fundido, renovado no bairro de Malasanha, um bairro de galerias de arte e boutiques da moda. O elevador se abria diretamente para uma área de recepção que parecia mais uma instalação de arte moderna do que um escritório de advocacia. As paredes eram de um branco imaculado, adornadas com grandes e agressivas pinturas abstratas em preto e vermelho. O mobiliário era minimalista, desconfortavelmente chique e brutalista. Não havia música relaxante, apenas o zumbido suave da cidade. Era um espaço que não oferecia consolo, exigia respeito. Um dia, um jovem com um corte de cabelo incrivelmente afiado e um terno totalmente preto as recebeu. Senhora Vargas, senhora Vidal, a senhorita Herrera as verá agora. Ele as conduziu por um corredor até um escritório de canto, com janelas panorâmicas. E lá, de pé, com o horizonte de Madrid como pano de fundo, como um general inspecionando seu campo de batalha, estava Jimena Herrera. Ela não era o que Catarina esperava. Tinha pouco mais de 40 anos, miúda e fibrosa,
vestida com um vestido azul marinho impecável que era severo e elegante. Seu cabelo escuro era cortado em um bob geométrico severo que emoldurava um rosto com maçãs do rosto altas e olhos inteligentes e dissecantes. Ela não sorriu quando elas entraram. Simplesmente as observou. Sua expressão era uma máscara neutra de avaliação. «Helena», disse Gimena, sua voz um contralto baixo e preciso. «Faz muito tempo. Sinto muito pelas circunstâncias». Ela apontou para as duas cadeiras em frente à sua grande e desimpedida mesa de vidro. Por favor. Enquanto se sentavam, o olhar de Gimena pousou em Catarina. Não era cruel, mas era intensamente analítico, como se estivesse escaneando Catarina em busca de fraquezas. «Senhora Vidal», começou usando o tratamento formal. Seu marido, Alexandre Vargas, entregou-lhe uma proposta de dissolução de casamento. Você está grávida de 5 meses do filho dele. Ele, presumo, ofereceu-lhe o mínimo estipulado em seu acordo pré-nupcial. Catarina, sentindo-se pequena e exposta na sala poderosa, apenas conseguiu acenar. Ele chamou isso de generoso. Uma risada seca, quase silenciosa, escapou dos lábios de Gimena. Homens como Alexandre Vargas sempre fazem isso. Eles acreditam que suas obras são um banquete para o resto de nós. Posso ver os documentos? Helena deslizou a pasta encadernada em couro pela vasta extensão da mesa de vidro. Pelos próximos 20 minutos, o silêncio tomou conta da sala, quebrado apenas pelo sussurro das páginas sendo viradas. Gimena lia com uma concentração assustadora, seus olhos varrendo linha após linha. De vez em quando, ela fazia uma pequena anotação em um bloco de notas legal com uma caneta prateada, sua caligrafia tão nítida e precisa quanto sua aparência. Catarina sentiu sua ansiedade aumentar a cada segundo que passava. Ela observou o rosto de Gimena em busca de qualquer sinal de esperança, mas a expressão da advogada permaneceu indecifrável. Finalmente, Gimena chegou à última página, fechou a pasta e cruzou as mãos sobre ela. Ela olhou diretamente para Catarina. Isto, disse ela batendo na pasta, é uma obra de arte, uma obra-prima da guerra legal, projetada para deixá-la absolutamente sem nada. A franqueza da declaração atingiu Catarina como um golpe físico. O Sr. Ruiz, o advogado dele, é muito bom em seu trabalho, continuou Gimena, seu tom clínico. O acordo que você assinou é uma fortaleza. Cada cláusula é projetada para despojá-la de qualquer direito sobre os bens conjugais. Define a propriedade conjugal tão estritamente que a única coisa da qual você provavelmente tem direito é uma fração do valor dos móveis. Renuncia ao seu direito à pensão alimentícia, além de uma quantia simbólica por tempo limitado. Atribui o vasto aumento de seu patrimônio líquido durante o casamento unicamente a interesses comerciais pré-existentes, protegendo efetivamente todo o seu império de você. No papel, como seu marido provavelmente lhe disse, inquebrável. Helena se inclinou para a frente. Mas os olhos de Gimena brilharam com uma luz predatória. Mas as fortalezas têm rachaduras e as obras-primas podem ter falhas. Este documento, com todo o seu brilhantismo técnico, tem 2 fraquezas fundamentais. Ela levantou um dedo. 1. Indução fraudulenta. Helena, quando você assinou seu acordo com Miguel, ele foi apresentado como uma condição inegociável do casamento com pouco tempo para uma revisão independente. Sim, disse Helena instantaneamente. Ele se posicionou como uma mera formalidade uma semana antes do casamento. Disseram-me que questioná-lo era questionar o amor dele. Gimena olhou para Catarina.
E você? Catarina pensou na névoa de seu noivado. O mesmo, exatamente o mesmo. Alexandre disse que era algo que seu conselho de administração exigia. Seu advogado, o Sr. Ruiz, estava lá. Ele era muito charmoso. Ele explicou que era apenas para proteger a empresa. Eu tinha um advogado, mas era amigo do meu pai e cuidava de imóveis. Ele estava totalmente fora de seu alcance. Ele me aconselhou a assinar. É claro, disse Jimena com um suspiro. Argumentaremos que você foi coagida, que não lhe foi dado tempo suficiente, nem aconselhamento independente competente, e que os termos eram tão desproporcionais que eram inaplicáveis. É um argumento difícil de ganhar, mas turva a água. Ela levantou um segundo dedo. A fraqueza número 2 é muito mais significativa. Divulgação financeira completa e honesta. Um acordo pré-nupcial só é válido se ambas as partes divulgarem com precisão seus ativos no momento da assinatura. Mais importante, em um processo de divórcio, ambas as partes devem divulgar seus ativos atuais. Homens como Alexandre Vargas e seu pai, antes dele, não gostam de divulgação. Eles constroem seus impérios nas sombras. Eles usam shell companies, contas no exterior e intrincadas redes de trusts para ocultar seu verdadeiro valor. Eles apresentam uma imagem à Receita Federal, outra à Comissão Nacional de Valores Mobiliários e uma terceira, muito menor, para suas esposas divorciadas. Sua voz baixou, tornando-se conspiratória e emocionante. Nosso trabalho não é atacar o acordo pré-nupcial de frente. Nosso trabalho é exigir uma contabilidade forense de cada euro que Alexandre Vargas possui. Vamos citar a empresa dele, seus parceiros, seus gestores de investimentos. Faremos com que o processo de divulgação seja tão invasivo, tão caro e tão potencialmente revelador de coisas que ele não quer que sejam reveladas, que seu acordo inquebrável, de repente, se torne uma âncora muito pesada. Catarina sentiu um lampejo de esperança, o primeiro que sentia em um tempo que parecia uma eternidade. Você acha que ele está escondendo dinheiro? Jimena riu novamente, um som metálico e agudo. Querida, um homem que vale 1 bilhão de euros no papel, quase certamente vale 2 ou 3 bilhões na realidade. A questão não é se ele está escondendo, a questão é onde. Ela se recostou em sua cadeira, o couro estalando suavemente. O que nos leva ao bebê? O olhar dela suavizou-se pela primeira vez ao olhar para a barriga de Catarina. Isso não é mais apenas um divórcio, é um assunto de pensão alimentícia e herança. A Comunidade de Madrid tem diretrizes para a pensão alimentícia de filhos, mas essas diretrizes se tornam sugestões quando se trata de pessoas com alto patrimônio. Argumentaremos que esta criança tem direito a um estilo de vida de acordo com a verdadeira riqueza de seu pai. Não um trust controlado por Alexandre, mas um apoio direto e substancial ordenado pelo tribunal. Exigiremos escola particular, segurança, babás, moradia dedicada, viagens. Criaremos um orçamento para esta criança que o fará chorar. Mas, mais do que isso, ela continuou, seus olhos fixos nos de Helena. Este filho é o herdeiro dos Vargas, o único portador de sua linhagem. Isso torna sua aventura com Isabela Romero não apenas insensível, mas também estúpida. Ele está descartando a mãe de seu legado por um prazer passageiro. Não diremos isso no tribunal, é claro, mas garantiremos que isso seja entendido no Tribunal da Opinião Pública e nas salas de reunião de sua empresa. O alcance de tudo, a pura agressão, era aterrorizante e estimulante. Isso não era uma disputa legal, era uma guerra travada com intimações e contadores forenses em vez de soldados. Agora,
disse Gimena, seu tom voltando aos negócios. Esta será uma luta brutal, feia e muito pública. Alexandre não jogará limpo. Ele contratará investigadores particulares. Eles investigarão seu passado, sua família, seus amigos. Eles tentarão pintá-la como uma caçadora de fortunas, uma mãe instável, histérica e inepta. Eles vazarão histórias para a imprensa. Você está pronta para isso? Perguntou ela, seus olhos perfurando Catarina. Catarina olhou para suas mãos, depois para Helena, cujo rosto era uma máscara de sombria determinação. Ela pensou no rosto frio e desdenhoso de Alexandre no restaurante. Pensou nele chamando seu bebê de complicação. Um fogo que ela não sabia que possuía começou a arder em seu peito. "O que você precisa que eu faça?" perguntou Catarina, sua voz calma, mais firme. Uma lenta carranca de satisfação finalmente adornou os lábios de Gimena Herrera. Transformou seu rosto, fazendo aparecer o tubarão sobre o qual os advogados da velha guarda sussurravam. "Bem", disse ela, "primeiro, você e Helena voltarão para aquela casa e não sairão. É o seu lar conjugal. Não deixem que ele as intimide para sair. A partir deste momento, toda a comunicação passará por mim. Não falem com ele. Não atendam às ligações dele. Se ele aparecer, não o deixem entrar. Me chamem." Ela deslizou um caderno e a caneta prateada pela mesa em direção a Catarina. "Segundo, você começará um diário. Documente tudo. Cada interação que você teve sobre finanças. Cada promessa que ele lhe fez. Cada conversa sobre o bebê. Datas, horas, locais, detalhes. Sua menção casual de comprar uma ilha particular. O pequeno empréstimo que ele fez a um amigo. O relógio antigo que ele comprou, que valia mais que um carro. Esses são os fios que puxaremos. Terceiro", disse ela olhando para Helena. "Você conhece o mundo de onde veio, as pessoas, os lugares. Precisamos encontrar seus pontos fracos, um membro do conselho que valorize a família, um velho rival que adoraria vê-lo tropeçar. Precisamos de influência fora dos tribunais." Gimena se levantou, sinalizando o fim da reunião. "Minha taxa é de 100 mil euros. Helena me garantiu que isso não é um problema. Começaremos a descoberta imediatamente. Este será um caminho longo, Catarina. Mas prometo que, quando terminarmos, Alexandre Vargas aprenderá que uma sociedade viável é uma rua de mão dupla e que a complicação dele está prestes a se tornar o problema mais caro que ele já teve." Ao sair do escritório e pisar novamente nas ruas de Malazanha, Catarina se sentiu diferente. A névoa da dor não se dissipara, mas fora perfurada por um único e afiado raio de luz. Ela não era mais uma vítima à deriva nos destroços de sua vida. Era uma cliente, uma combatente. Junto com sua formidável sogra, ela acabara de contratar um tubarão e elas estavam indo para casa. Retornar à propriedade em Madrid foi uma experiência profundamente diferente. A casa não era mais um mausoléu frio e solitário de um casamento fracassado. Com Helena Vargas andando por seus corredores, ela se transformara em uma fortaleza, um centro de comando. O ar, antes denso com o desespero de Catarina, agora crepitava com propósito. Um cerco se aproximava e elas estavam preparando as muralhas. Naquela mesma tarde, um chaveiro convocado por Helena trocou completamente todas as fechaduras da propriedade. A equipe da casa, um chefe, uma governanta e um jardineiro, todos contratados e pagos por Alexandre, receberam educada, mas firmemente, 2 semanas de férias remuneradas. "Precisamos de privacidade", Helena lhes dissera. Seu tom não admitia discussão. Então, ela organizou a entrega de mantimentos e, para o espanto de Catarina, começou a limpar metódica e, espertamente,
a cozinha sem alma ela mesma, com um vigor que desmentia sua idade e posição. Quando você está em guerra, você controla suas linhas de suprimentos e elimina possíveis espiões. Alexandre paga os salários deles. A lealdade deles é para com ele. Para Catarina, essa nova realidade era desorientadora, mas reconfortante. A dor avassaladora ainda a invadia em ondas, mas agora estava temperada por uma nova e incomum sensação, a de estar no controle. Seguindo as instruções de Jimena, ela pegou o caro caderno encadernado em couro destinado à lista de convidados de casamento e o reutilizou como seu diário de guerra. Ela se sentou na sala da manhã, com a chuva ainda escorrendo pelas janelas, e começou a escrever. A princípio, sua mente estava em branco, uma tela de dor, mas então começou aos poucos, lembrando-se de uma conversa da última véspera de Natal, na cabana de esqui de Alexandre, nos Pirineus. 26 de dezembro. Alexandre estava em uma teleconferência em frente à lareira. Eu lhe trouxe um brandy. Ele estava rindo com alguém ao telefone. Depois de desligar, ele estava eufórico. Ele disse: "O acordo em Dubai está fechado. Tive que pagar uma fortuna absoluta ao nosso consultor, mas vale a pena." Perguntei quem era o consultor. Ele simplesmente piscou e disse: "Uma caixa postal muito útil nas Ilhas Cayman." Ele achou hilário. Ele a chamou de Vanguarda Digital Atlântico. A lembrança, inofensiva na época, agora parecia sinistra. Ela escreveu, sua caligrafia trêmula, mas clara, dezembro de 2 anos atrás. Abril de 2 anos atrás. O Met Gala. Alexandre estava tentando conseguir uma variação de sonificação para um novo centro de dados. O senador Torres era o orador principal. Alexandre venceu o leilão por uma pintura terrível por 250 mil euros. Quando entramos no carro, eu disse que era muito dinheiro por uma pintura feia. Ele riu e disse: "Eu não comprei uma pintura, nós compramos o senador. Eles estavam apenas puxando os fios soltos da tapeçaria de sua vida juntos." O comentário casual sobre os 3 conjuntos diferentes de livros que seus contadores guardavam, um para ela, um para seus sócios e um para a Receita Federal. A vez que ele se gabou de que seu patrimônio líquido real era um número imaginário, porque grande parte estava ligada à arte impossível de rastrear e a holdings no exterior, projetadas para serem invisíveis, para encontrar o passado. Helena estava trabalhando no presente. Ela se sentou na sala formal com a postura perfeita, o telefone colado à orelha. Suas conversas eram obras-primas de sutileza. "Meredith, querida, que alegria ouvir sua voz." Ela cantava para a esposa de Marcos Delgado, o membro mais influente do Conselho de Administração da Vanguarda Digital. "Sim, eu estou ficando com essa cara difícil. É tão reminiscente do pai dele. Lembra-se daquele terrível caso com a mulher mais jovem? Ele ficou tão errático, tão imprevisível. Seu julgamento foi afetado. É angustiante ver o padrão se repetir. A gente se preocupa com a estabilidade das coisas, sabe, com a empresa. Esta Isabela Romero, ouvi dizer que ela encoraja seus piores impulsos." Ela fazia uma pausa e dizia: "Mas um homem com uma esposa grávida em casa, tomando decisões tão precipitadas, realmente nos faz perguntar. Diga a Marcos minhas melhores saudações." Ela não estava atacando. Ela estava expressando preocupação. Estava semeando uma semente de dúvida, não na moralidade de Alexandre, mas em algo muito mais importante para um homem como Marcos Delgado: sua estabilidade e, por extensão, a segurança de seu investimento. O primeiro contra-ataque veio quando o telefone de Catarina tocou e sua foto, uma selfie sorridente,
de sua viagem a Bali apareceu na tela. Seu coração deu um salto. Seu primeiro instinto, nascido de 4 anos de condicionamento, foi atender. Helena, que parecia possuir um sexto sentido, entrou na sala. Não, uma mensagem de texto se seguiu imediatamente. Catarina, atenda o telefone. Precisamos conversar. Não seja infantil. Outra chegou 1 minuto depois. Você está realmente deixando minha mãe vazar minhas ligações? Isso é absurdo. Não deixarei que minha vida pessoal seja ditada por um advogado caro demais. Estou indo aí. A mensagem enviou um arrepio de puro terror a Catarina. Ele está vindo, sussurrou ela. Helena leu o texto e seus lábios se apertaram em uma linha dura. Bom, disse ela, que ele venha. 1 hora depois, a silhueta elegante e preta do superesportivo McLaren de Alexandre chiou no caminho de cascalho. Ele saiu, vestido com um terno perfeitamente cortado, parecendo em cada centímetro o dono do universo voltando para seu castelo. Ele foi até a porta da frente e tentou sua chave. Não encaixou. O som do metal rangendo contra a nova fechadura foi alto na casa silenciosa. Ele recuou com um olhar de pura incredulidade em seu rosto e apertou a campainha, um zumbido longo e furioso. Catarina e Helena estavam no hall, observando a transmissão de vídeo da câmera de segurança em um tablet. O rosto de Alexandre, atraente e familiar, estava distorcido em uma máscara de raiva. Helena calmamente apertou o botão do interfone. Alexandre! Sua voz ecoou no alpendre, fria e clara. Você não é mais bem-vindo aqui. Esta é a casa conjugal de Catarina. Na tela, Alexandre parecia como se tivesse levado um tapa. Mãe, que diabos você está fazendo? Deixe-me entrar. Não. A voz de Helena não vacilou. Se você tem algo a dizer a Catarina, pode fazê-lo através de sua advogada. Agora, por favor, deixe a propriedade antes que você seja gravado como um invasor. Minha advogada! Ele rugiu, rindo com uma amargura feia. Você acha que Jimena Herrera vai me assustar? Eu vou enterrar vocês. Vou enterrar as duas em custas legais. Vou provar que Catarina é uma mãe inepta. Você não fará nada disso, interrompeu Helena, sua voz baixando para uma temperatura perigosamente baixa. Seu pai tentou o mesmo assédio patético, Alexandre. Ele tentou me intimidar, me ameaçar. Ele estava abaixo dele então e está abaixo de você agora. Você está se comportando como um animal encurralado? Não como o titã da indústria que você pretende ser. Vá embora, Catarina. Vendo-o. A voz dela tremia, mas era clara. Vá embora, o Alexandre. Fale com minha advogada. Na tela, seu rosto mostrou choque puro. Uma coisa era ser desafiado por sua mãe, a quem ele considerava uma relíquia sentimental. Outra era ser desafiado por Catarina, a mulher que ele considerara dócil e dispensável. Catarina se levantou e se afastou, cuspindo cascalho de seus pneus. Catarina soltou um suspiro que não sabia que estava prendendo. Suas pernas pareciam fracas. Helena colocou uma mão firme e tranquilizadora em seu ombro. A primeira investida foi repelida, disse ela em voz baixa. Bom trabalho. A verdadeira contraofensiva veio no dia seguinte. Não em sua porta, mas através de seu advogado, o calmo e imperturbável Sr. Ruiz. Ela se recusa a falar comigo. Alexandre resmungou, andando de um lado para o outro em frente às janelas. Eles mudaram as fechaduras. Minha mãe está lá dentro com ela, conspirando contra mim. O Sr. Ruiz, um homem que se especializava em dissoluções calmas e ordenadas, parecia desconfortável. Alexandre, eu o avisei que essa abordagem era agressiva. Era provável que provocasse uma reação.
Espere! Nesse exato momento, o assistente de Ruiz entrou carregando uma caixa tão cheia de papéis que parecia um resma de papel de impressora. Isso acaba de chegar por mensageiro para o senhor Ruiz, dos escritórios de Jimena Herrera. Ruiz abriu a caixa. Sua atitude calma e profissional começou a se dissolver enquanto ele tirava o primeiro documento. Era um pedido de descoberta financeira de 200 páginas em espaço simples. Exigia, entre outras coisas, cada extrato bancário de cada conta, nacional e internacional, cada transação de ações, cada e-mail relacionado à formação de qualquer shell company ou trust, documentação completa sobre a compra de toda a arte e propriedade, incluindo as taxas de consultoria para o Acordo de Dubai e a doação para a instituição de caridade do senador Torres. Foi uma campanha legal de choque e admiração. Anexada estava uma fatura de 100 mil euros. Ele olhou para seu cliente. A valentia havia desaparecido de seu rosto. Alexandre, disse ele com voz sombria, isso não é uma tática de negociação. Ela não está tentando conseguir um acordo melhor. Ele segurou o enorme documento. Ela está tentando pegar sua empresa inteira? Alexandre reagiu às perguntas financeiras agressivas de Jimena com guerra em grande escala. Sua equipe legal rapidamente apresentou moções e, simultaneamente, Alexandre usou a mídia contra Catarina. Um artigo de imprensa sensacionalista a apresentava como uma caçadora de fortunas implacável explorando sua gravidez por dinheiro. Fotógrafos e veículos de vigilância permaneciam do lado de fora de sua casa, aumentando seu estresse e ansiedade. Helena, sempre serena, protegeu ferozmente Catarina. Ela quer que você desmorone, aconselhou ela, fortalecendo a determinação de Catarina. Durante as primeiras noites sem dormir, o diário minucioso de Catarina revelou uma lembrança crucial. Sua terceira viagem de aniversário para San Barthélemy. Alexandre lhe mostrara uma estrutura corporativa rotulada como Projeto Quimera, se gabando de que era uma fundação intracável em Liechtenstein que possuía as patentes mais valiosas da vanguarda digital. Catarina lembrava-se claramente de seu comentário arrepiante. É legal se você puder pagar aos advogados para torná-lo legal. Ela fez uma ligação segura para Jimena Herrera. Projeto Quimera, repetiu Jimena abruptamente, a emoção evidente em sua voz. Liechtenstein significa sigilo, evasão fiscal, ocultação de ativos, fraude corporativa. Isso pode escalar além de um tribunal de divórcio para acusações criminais. Catarina hesitou, preocupada com a ideia de Alexandre enfrentar a prisão. Ele mesmo construiu essa armadilha, lembrou-lhe Helena suavemente. Não você, isso é uma alavanca. Se Alexandre se recusar a divulgar, ele arrisca o desacato ao tribunal. O cumprimento revela a fraude. Além disso, esta revelação aterrorizará seu conselho de administração, transformando seu escândalo pessoal em um desastre corporativo armado com essa informação poderosa. Jimena modificou rapidamente seus documentos legais para atacar especificamente o Projeto Quimera. A fachada de Alexandre finalmente estava desmoronando. Em 24 horas, Jimena apresentou uma moção precisa e devastadora ao tribunal. Detalhava a existência do Projeto Quimera, uma fundação em Liechtenstein que ocultava a propriedade intelectual central da vanguarda digital. A implicação era clara. Alexandre havia cometido fraude corporativa. Alexandre Vargas olhou para o documento atordoado. Como eles puderam saber? Perguntou desesperadamente, olhando para seu advogado que estava visivelmente abalado. Eu não sei, mas eles sabem. Isso não é blefe. Se um juiz conceder esta moção, e é muito provável que o façam,
Devemos apresentar provas que revelem sua fraude ou enfrentar o desacato ao tribunal. Parem isso! Ordenou Alexandre. Recorram, adiem, façam alguma coisa. Ruiz balançou a cabeça firmemente. É tarde demais. Jimena Herrera o encurralou perfeitamente. Isso não é direito de divórcio. Agora é território criminal. Do outro lado da cidade, Helena Vargas executou Alexandre Vargas. Em um almoço discreto com Marcos Delgado, presidente do Conselho de Administração da Vanguarda Digital, ela expressou séria preocupação com as ações imprudentes de Alexandre, mencionando sutilmente Liechtenstein. Naquela mesma tarde, Marcos convocou uma reunião de emergência do Conselho de Administração, confrontando Alexandre com a moção de Jimena. Você realmente pensou que poderia nos esconder ativos? O projeto Quimera? Isabela Romero o deixou friamente, rotulando-o como um ativo tóxico. Destroçado e sozinho, Alexandre viu claramente que restava apenas uma opção: a rendição total. Na manhã seguinte, seu assistente ligou para a Casa de Madrid. O Sr. Vargas solicita uma reunião com a Sra. Vidal, disse ele timidamente. A conveniência dela. Esperamos por ele aqui amanhã ao meio-dia. Catarina sentou-se calmamente na ensolarada sala da manhã, enquanto Alexandre entrava, derrotado e humilhado. Eu sinto muito, ele começou fracamente, mas Catarina o interrompeu abruptamente. Você sente muito porque foi pego. Os termos de Jimena são definitivos. Ele leu as condições brutais. Catarina receberia a propriedade de Madrid na íntegra e 200 milhões de euros. Catarina teria a custódia total. Alexandre só teria permissão para visitas supervisionadas após completar terapia intensiva. Alexandre retiraria publicamente as histórias difamatórias sobre Catarina. Os detalhes do projeto Quimera seriam permanentemente selados condicionalmente ao seu cumprimento. Meu filho, suplicou Alexandre desesperadamente. Você chamou nosso filho de complicação, respondeu Catarina friamente. Este acordo garante que você nunca mais nos machuque. Assine ou você perde tudo. Derrotado e ciente de seu destino, Alexandre acenou em silêncio. Farei com que meus advogados assinem ainda hoje. Enquanto ele saía, Catarina percebeu que a batalha havia terminado. Ela havia recuperado o controle de sua vida, emergindo mais forte e cercada por uma família verdadeira. O Alexandre Vargas, que se aproximava da casa, pouco se parecia com o milionário confiante que abandonara Catarina meses antes. Seus traços afiados foram suavizados pela derrota, como se o homem interior tivesse encolhido. Catarina o observou entrar na sala da manhã, a luz do sol emoldurando sua expressão calma, enquanto ele pousava uma mão protetora sobre sua barriga arredondada. Helena permaneceu em silêncio ao lado da lareira, sua presença resoluta. Catarina! Começou Alexandre com a voz tensa. Obrigado por me receber. Ela acenou levemente, sua compostura inabalável. A mudança de poder era clara. Ela estava no controle. Eu sinto muito, balbuciou ele, seu olhar vacilando sob os olhos firmes dela. Pela maneira como eu disse a você, pelo que eu disse, tudo. Ele não estava pensando com clareza. Ela levantou uma mão suavemente, parando-o. Você sente muito porque foi pego, Alexandre, não porque você me magoou. Ele encolheu-se visivelmente, a verdade crua perfurando sua fachada praticada. Ela deixou o silêncio durar antes de deslizar calmamente uma única folha de papel em sua direção. Jimena redigiu estas condições, não são negociáveis. As mãos de Alexandre tremeram ao ler. A casa, Catarina manteria a propriedade de Madrid livre de dívidas. O acordo.
200 milhões de euros colocados em um trust controlado unicamente por Catarina e Jimena Herrera para o futuro de seu filho. Custódia. Catarina teria a custódia exclusiva. Alexandre só receberia direitos supervisionados após completar 1 ano de terapia profissional. Retratação pública. Alexandre retiraria publicamente todas as alegações difamatórias contra Catarina. Silêncio. Em troca de seu acordo, os detalhes do projeto Quimera permaneceriam confidenciais. Alexandre olhou para cima, a cor desaparecendo de seu rosto. Catarina, por favor, meu filho, você não pode. Você chamou nosso filho de complicação, respondeu Catarina friamente. Este acordo garante que você nunca mais nos machuque. Você proverá para seu filho materialmente, mas sua influência termina aí. Assine ou arrisque perder tudo. Ele olhou para Helena, buscando compaixão, mas não encontrou nenhuma, apenas um julgamento silencioso. Percebendo que não tinha vantagem, Alexandre acenou com um gesto derrotado. Farei com que meus advogados assinem ainda hoje, ele disse em voz baixa, levantando-se e saindo sem mais uma palavra. 6 meses depois, a sala da manhã havia se transformado de um campo de batalha em um berçário quente e acolhedor, cheio de cores suaves e risadas gentis. Catarina balançava-se suavemente, embalando sua filha chamada Helena Catarina Vargas, ou Eli. A velha Helena entrou na sala. Sua expressão severa suavizou-se em um caloroso carinho de avó. Como está nosso anjo? Ela sussurrou, roçando um beijo na testa do bebê. Maravilhosa, respondeu Catarina suavemente, sorrindo para a mulher que se tornara sua aliada mais forte e sua família mais próxima. De vez em quando chegavam notícias sobre Alexandre. Ele havia evitado a prisão, mas seu império havia desmoronado. Isabela Romero seguiu em frente, deixando-o completamente sozinho. Catarina não sentia raiva nem tristeza, apenas uma calma indiferença. Alexandre era um capítulo encerrado. Olhando ao redor do ensolarado berçário, Catarina soube que havia conquistado algo infinitamente mais rico do que a fortuna de Alexandre. Força, resiliência e o laço de uma família forjada no fogo mais feroz. Das cinzas de uma traição chocante, Catarina Vidal não apenas se levantou, mas ascendeu. Com sua sogra Helena como sua aliada inesperada, ela transformou uma história de mágoa em uma epopeia de justiça e empoderamento. Elas enfrentaram um bilionário implacável, provando que a verdadeira força não reside no dinheiro de sua conta bancária, mas na coragem de seu coração e na lealdade daqueles que a apoiam. Isso foi mais do que um divórcio. Foi uma revolução. Se você se inspirou na incrível luta de Catarina e Helena por sua família e seu futuro, demonstre curtindo este vídeo e compartilhando-o. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para mais dramas da vida real que provam que a verdade sempre prevalece. Deixe-nos saber nos comentários o que você achou desta poderosa história.